Bom, vamos lá. Boa noite, gente. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente no nosso painel sobre podcasts e cultura pop. Meu nome é Guilherme Cepeda e vamos falar um pouco para vocês, começando aqui pela apresentação bem rapidinha da Burn Company, que é de onde o Burncast faz parte, né? Então, começando as apresentações, meu nome é Guilherme Cepeda, eu tenho 27 anos, sou formado em marketing digital. Além da parte de podcasts, eu também trabalho como escritor, blogueiro, entre outras coisas. E eu sou o Pedro Prado, eu sou também o co-host, né, que carrega o programa junto com o Guilherme, o Burncast, e eu tenho 21 anos, eu estudo tecnologia em eventos na FATEC, e, cara, eu cresci no meio da cultura pop. Acho que assim como vocês que estão nos assistindo, e muitos que às vezes não estão aqui e que produzem também, cresceram com cultura pop, e acho que é um movimento muito orgânico da gente se aficionar por isso e a gente querer tornar isso parte da nossa vida e até parte do nosso trabalho. E é isso que a gente vai falar aqui para vocês hoje. Então, começando aqui com uma apresentação bem rápida sobre de onde surgiu, né, a Burn Company, antes de falar do Burncast em si. Começou com um blog para falar sobre livros, séries e todo o universo de cultura pop que foi lançado em 2010, que é o Burn Book. Em 2018, foi entrando várias frentes, né? Entrou um portal gamer, tem um portal de cultura asiática. Em 2018, a gente resolveu fundar, né, fazer um grupo disso e criar a Burn Company. Dentro da Burn Company tem algumas frentes, temos algumas marcas, né? Tem o Burn Book, que é o portal de entretenimento e cultura pop. Dali nasceu o Burncast, que é onde a gente vai conversar com vocês aqui hoje. Temos também um portal Deu bug aqui. Temos também um portal de esportes, games e tecnologia. E o mais recente aqui é uma editora que tem um foco, é mais ou menos uma house de conteúdo. Aqui alguns números, bem rapidinho também. A gente tem um público total de 25 milhões de pessoas, juntando todas as redes, né? Juntando todas as impressões. Todas as frentes da Burn Company são esses números aqui. Uma média de 179 milhões de impressões mensais e 300 mil seguidores nas redes sociais. Agora vamos falar um pouco sobre o Burncast. E daí surgiu o Burncast. Se você quiser já ir seguindo, Gui. Tá. Eu lembro até hoje, eu ainda dava aula, eu era professor de inglês, né? E eu lembro quando o Guilherme me mandou um áudio, eu estava num intervalo entre aulas, ele também se lembra disso, até porque fez recentemente 1 ano, então não é nada tão antigo assim, né? Não estamos tão senil assim. Então, eu lembro até hoje daquele projeto que o Guilherme me chamou e ele queria justamente isso. Era um local para a gente poder discutir mais. Porque, querendo ou não, no blog, você, de certa forma, você está limitado ali a notícias, a análises, e por questão de métrica por si só, você não pode sair escrevendo 30 páginas, você não pode realmente discorrer sobre o assunto de forma muito longa num blog, e hoje em dia o YouTube mesmo já é um cenário muito mais disputado, então a gente encontrou no podcast essa oportunidade de poder falar mais sobre cultura pop, que é basicamente o que a gente consome e o que a gente vive, e daí nasceu o Burncast, né, que é um podcast de entretenimento do Burn Company, como o Guilherme já citou aí anteriormente. Inclusive, em algumas partes da apresentação tem um QR Code, então se você pegar seu celular e quiser escanear para acessar, você consegue achar. A gente vai falar um pouco mais para cá. Vou errado. Você consegue achar, vai dar direto no Spotify. Isso. E inclusive aí apresentando o programa como funciona, né? O Burncast, ele tem esses 2 quadros principais, agora tem mais, né? Mas, no geral, seria o Burncast, que é um episódio maior, sobre um tema mais aprofundado, que a gente geralmente chama convidados, que tem algum tipo de bagagem, ou alguma coisa que vai agregar, de fato, a discussão, porque, enfim, na verdade isso a gente vai deixar mais para frente, que aí entra na nossa abordagem. E tem o Giro da Semana, que a gente encontrou uma oportunidade de comentar também as notícias da cultura pop, que é uma oportunidade muito boa. Inclusive, se você quer começar com podcast, ou até mesmo com um blog ou com um canal, os comentários de notícia é muito bom porque você consegue fazer num formato reduzido, que esse é o grande diferencial dele para o Burncast, que são episódios mais longos. O Giro da Semana funcionou como um episódio de 5 minutos, 7 minutos, agregando ali notícias que são
poderiam ser, na verdade, essenciais para quem consome esse mercado. Então, é basicamente assim que a gente se divide. Hoje a gente tem entrevistas, a gente pretende fazer coisa como roda de leitura sobre livro, existem projetos, mas isso é uma das coisas que a gente também vai discutir, sobre como a gente vai se descobrindo nesse meio. Peraí, tá certo, né? Tá. Agora voltando um pouco de números, né? Porque tem que passar um pouco de métricas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, o porquê dessas métricas, né? A gente tem uma média aí de 500 plays por episódio, entre as plataformas de streaming de áudio e o nosso próprio site, né? Temos aí 2.000 seguidores nas redes sociais, uma média de 8 episódios por mês. Agora o giro da semana tá pausado, né? Por conta de corona, entre outras coisas, que complicado, né? E a questão do nosso público, ele meio fluido, assim, tipo, ele começou como mais feminino e menos masculino, agora tá mais masculino e um pouco menos feminino. Mas é tudo métricas, né? Mas uma coisa que não muda é que sempre mais de 80% é entre 18 e 34 anos, que é mais ou menos a nossa faixa de público, né? E uma coisa que é bom a gente pontuar, que, por exemplo, a gente tem ali a média de 500 plays por download. A gente está muito acostumado com o YouTube como a mídia principal, digamos assim, da internet. Então lá a gente vê canais na casa de milhares, milhões de visualizações, só que no podcast é bem diferente. Porque hoje o podcast é uma das mídias que mais cresce, se não é que mais cresce, nesse período dessa expansão, né, das redes sociais e tudo mais. Então, às vezes, você pode até estar no Spotify e tem, às vezes, um podcast patrocinado por uma grande empresa. E vou te falar, às vezes esse podcast vai ter 100 plays, porque realmente ele está ali porque houve um investimento de divulgação na plataforma, houve toda uma estrutura, né, que veicule esses programas. Então, se você está começando, não se assusta com um número baixo de plays. Isso vale para tudo, na verdade. Se você está começando, se você basear o seu trabalho na expectativa que você espera que os outros coloquem, né? Se você espera uma retribuição de público, é muito desgastante, sabe? É uma coisa que você realmente não vai para frente. Então o negócio é você ter paciência e ir analisando esses números para tentar subir com eles. De uma forma natural, né? Acho que pode seguir, Gui. Pode, tá. E aí a gente tem alguns dos nossos episódios mais emblemáticos, digamos assim, ou os episódios que foram melhor, digamos assim, né, em questão de números, em questão de relevância, de retenção, que é uma coisa muito importante, porque tem diversos programas nossos que às vezes, uma coisa que a gente pegou no início, que era esse lance de você estar bem meio afoito, sabe, começando mesmo, você vê no podcast essa oportunidade de você falar ali livremente, como diferente do vídeo de 10 minutos, ou de um blog de 2 páginas, no podcast você acha que você pode falar 1h30 e as pessoas vão te ouvir. E o mundo, infelizmente, não é assim. Gostaríamos que fosse, né? Porque a gente poderia falar por 1h30, acredito que todos vocês que estão nos ouvindo também gostariam de conversar aí por 1h30 e tem bagagem para isso. Porém, não são todas as pessoas que ficam presas, principalmente quando elas não te conhecem, não conhecem sua história, não conhecem como você fala das coisas, como você analisa. Então, esses episódios foram marcos bem importantes para nós, porque foi onde a gente se achou também, que a gente achou esse jeito de falar de cultura pop, juntando com a situação que a gente vive na sociedade, né? Então a gente pega coronavírus, a gente teve a participação de pessoal mega incrível, que é o pessoal do Dragões da Garagem, participação do Átila e a Marino, a gente teve esse cultura pop do movimento antifascista, que foi uma coisa que teve um boom, só que a gente trouxe também uma bagagem da cultura pop e como a cultura pop se provou ser contra, né, essa questão que está sendo debatida aí, e assim vai, assim como o antirracista também foi muito importante, e também é uma coisa que vale ressaltar nesse de antirracista, é muito delicado, e esse episódio em si a gente demorou muito tempo para fazer, porque há 1 ano atrás nós não tínhamos a segurança de fazer um episódio como esse, porque é muito fácil você cometer um erro, e quando eu digo erro, de você querer falar e querer ganhar em cima disso, mas não financeiro, mas notoriedade, e é errado você querer ganhar notoriedade em cima de uma pauta assim, que precisa ter as vozes corretas, né, para falarem. E a gente teve o Orkut, que é o criador do Orkut, que a gente entrevistou, que foi, acho que, a situação mais inusitada que a gente teve no podcast, porque foi, tipo, um sábado à noite conversando com o criador do Orkut.
Eu não Foi acreditei, engraçado acho esse que não dia. acredito até hoje, tipo, é muito doido. E foi legal também porque a gente não falou somente sobre Orkut, entrou muito num papo sobre saúde mental em redes sociais, fake news, entrou em muito aqui, é mais ou menos a nossa essência, né? A gente fala sobre cultura pop, mas a gente sempre tenta pegar vários temas que estão, tipo, cercando esse tema, né? Não só um tema em específico. Pode passar aqui, por causa do tempo aqui. Acho que pode passar sim, melhor, senão a gente vai estourar. E aí entra no que a gente falou, né? Esses episódios, eles não entraram em destaque à toa, né? E isso é uma coisa muito importante. Nós, como criadores de conteúdo, obviamente a gente tem a obrigação de estudar tudo que a gente for falar. A gente não precisa ser o mestre, os acadêmicos, né, os detentores do saber. A gente precisa ter segurança do que a gente está pautando. Só que reconheça, nós nem sempre seremos a base do programa, né, a base técnica do programa. Por exemplo, do coronavírus, que base eu, como produtor de eventos, e o Guilherme, como publicitário, ia ter para falar do vírus, para falar de uma pandemia? Então a gente precisou trazer gente que sabia falar disso, assim como foi com o movimento antirracista, com o movimento antifascista, com os dubladores, e acho que isso é uma coisa muito importante, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente não pode sair falando de tudo, porque a gente acha que pode sair falando de tudo. A gente não pode, existe uma responsabilidade com a voz, existe uma responsabilidade com o canal que a gente tem, com as pessoas que a gente consegue impactar. Então isso é uma das primeiras... Acho que é um dos grandes aprendizados que a gente teve nessa jornada. E a gente tem muito orgulho de poder mostrar aos convidados que a gente tem, por conta até do histórico do Burn Book, né? Que tem uma relação muito boa com diversas pessoas, agências e tudo mais. Então, isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem e que a gente se orgulha com toda certeza. Porque também, quando você vai criar um podcast, você vai criar uma rede de pessoas que gostam de você, não só de você, mas do que você faz, de conversar. Então, é bem importante isso. E também, agora a gente está num ponto, não que a gente tenha, meu Deus, tem muita gente querendo participar, mas tem bastante, relativamente, a gente já chegou em 85, acho que 85 episódios, então já tem várias pessoas que já passaram, né, por aqui, então tem gente que já está retornando, que nem a Luísa já participou de 2 episódios, então um vai indicando o outro e vai construindo uma comunidade mesmo, né, é bem legal essa parte. Com certeza. E aqui também, né, nossos maiores desafios, comentando um pouco com você, no começo foi, que eu acho que todo mundo acaba batendo nisso, que é edição e equipamentos. Como é que o primeiro episódio foi de Fênix Negra, né? Eu lembro que eu levei 6 a 7 horas para editar, foi o cão, foi bem triste. Eu lembro disso. E equipamentos também, já trocamos diversas vezes, assim, até chegar na qualidade que a gente tem hoje, assim, né? Que ainda não é uma qualidade profissional. Não é uma qualidade profissional, mas comparando, né, com o que a gente tinha, tipo, sei lá, alguns meses atrás aí, acho que tanto em equipamento quanto em edição nem se compara, né? Eu vou fazer o advogado do diabo nesse caso, que sou eu, porque eu era o cara dos equipamentos ruins da dupla. O Guilherme tava sempre com o setup dele ok, eu tava com meu fonezinho tomato de R$40 lá do início, que parecia que eu tava falando de uma lata de sardinha. E acontece, gente, você vai ter que partir de algum lugar, sabe? Você vai ter que partir de um equipamento defasado, você vai ter que partir de um equipamento mais barato, até você tendo a oportunidade de incrementar. E aí vai também do quanto você quer isso, né? Porque, realmente, se fosse por algum tipo de retorno financeiro e tudo mais, acredito que nem faria sentido, né? A gente né, seguir gastando, investindo e tudo mais. É uma coisa que faz parte do projeto que a gente quer fazer, né? Que a gente acredita. Também a parte de encontrar nosso propósito, né? A gente já comentou, acho que bastante sobre essa parte, né? E também dá para o nosso maior desafio também no começo, a gente queria começar a falar sobre cultura pop, mas queria ter algo a mais, né? Para não ser só mais um clube do bolinha, como não falando mal desses formatos que existem por aí, mas a gente não quer se posicionar desse jeito, né? Não é nem questão de falar mal, né, Gui? É uma coisa que, quando a gente fala clube de bolinha, é aquela coisa que ficou muito comum na cultura pop, que é o seguinte: junta 3 marmanjos ali, 3 colegas, 3 amigos, 3, né, comparsas, para falar sobre o filme do Homem Cuequinha do Bastiãozinho da Lâmpada.
E é uma coisa comum, se você for ligar no YouTube, em blog e tudo mais, é o que mais tem. Só que é justamente esse o ponto. É o que mais tem. Então não teria como a gente querer ser mais um, porque não faria sentido. Se já tem um monte de gente fazendo isso, por que a gente vai fazer isso? Então, é dentro desse cenário, e também, não vou falar que nós aqui somos bastiões desse formato, porque tem muita gente que produz dessa forma, e tem muita gente que linka nessas questões complexas da sociedade e da vida em si com a cultura pop. Mas acredito que a forma como você vai fazer isso que é o grande diferencial, e a gente, aos poucos, foi achando isso. E tanto que era uma coisa muito, né, do nosso início, né, a gente era muito reativo, né, as coisas saíam, por exemplo, o filme lançava, a gente ia lá e gravava falando o que a gente achou sobre, sabe, uma coisa bem de reação. E é o que rola, né, e é o que bomba na internet, de certa forma. Porém, a gente viu que não teria, é meio superficial a gente apostar 40 minutos de conversa só com base no que eu achei, só que no base do que ele achou. A gente tem que ver a importância da obra, o que o diretor quis dizer, o que aquilo realmente trouxe, né, para o entretenimento, ou o que se propôs a trazer. Então é mais ou menos por aí que a gente foi aprendendo, né. E a parte também disso de definição de formatos, não só nesse tempo a gente extinguiu alguns formatos, criou alguns novos, tem um explicando que ele é bem esporádico, que a gente literalmente começou com o Oscar, pegou todas as categorias, as principais categorias, né, trouxemos uma explicação sobre o que é cada categoria. Para isso, trouxemos também convidados de cinema, tem a parte de entrevistas, o Giro da Semana era um episódio grande, a gente analisou, conversou com ouvintes, analisou métrica, pegou retenção. Aí a parte de quem entra em números, né? A gente diminuiu para até no máximo 10 minutos esse episódio. E começamos a buscar diferenciais, e dentro dessa parte sempre entrou as métricas, né? Que a minha formação é em marketing digital, né? O Pedro também mexe um pouco com essa parte, mas é questão de análise. Você está começando, você testa e vê se funciona. Se não deu, testa de novo. É até uma parte que a gente vai falar um pouco aqui nos próximos slides. Inclusive, já me magoei muito com o Guilherme, porque ele é o faca seca Tramontina. A gente gravou 40 minutos, vira 10. Não sei o que ele faz, mas vira 10 e tem sentido. É uma coisa que é meio complicado, mas assim, tem que... tem episódio que... tem uns que não dá para cortar mesmo, que aí a gente lança com, sei lá, 40 minutos, 1 hora, mas tem uns que eu tento construir uma narrativa mesmo, sem tirar o sentido da conversa, né? Mas deixar dentro do estipulado que a gente tem, mais ou menos. E é uma técnica que ele pegou com o tempo também. Sim, né? foi. Nada disso surgiu do nada. Foi. É uma noção que você cria. Não tem até pode ter curso, mas é uma noção que você só vai criar ouvindo, produzindo e tudo mais. E aí entra essa abordagem mais profunda, né? Porque, por exemplo, a gente poderia falar de Watchmen, a série, o lançamento, que saiu ano passado. A gente pode falar da série como fotografia, como atuação, como cena de luta, mas querendo ou não, a gente vai seguir uma cartilha que todo mundo já segue. E aí entra no que a gente falou. No que a gente pode analisar essa obra e comparar com o que a gente está vivendo hoje, comparar com o propósito que a própria série, né, produz, né? Por que essa série está sendo lançada? É enxergar a importância maior na obra, né, sem ser só reativo. Então aí que entra a nossa abordagem. Pode passar, Gui. Pode. E aqui a gente separou para vocês, quem tiver interesse, né, tá começando, sempre quis ter um podcast, por onde eu começo, o que eu faço, né? A gente separou aqui 4 passos. Não tem receita para isso, mas a gente tentou separar uma receita aqui. Definir um tema, né? Tenta pegar alguma coisa que você tenha domínio e se sinta confortável para falar. Não adianta pegar algum tema, tá bombando agora X tema, vou criar um podcast disso porque vai dar dinheiro. Você já começou pensando em dinheiro, tem que pensar, obviamente, mas já começou errado. Você tem que tá dentro da comunidade, você tem que entender sobre o assunto que você está falando. A partir daí, você define o formato, se vai ser um formato de entrevista, se vai ser uma mesa de conversa, se vai ser um podcast de notícias. Aí, nada impede você ter mais de um, né? A parte de organização é muito importante. Eu falo com o Pedro, estou bem chato com planejamento. Bem chato mesmo, assim. Montar pauta para 3, 4 meses para frente, assim. Questão do corona, a gente tinha pauta mais ou menos quando a gente gravou sobre o corona foi em março,
A gente tinha a pauta, acho que até setembro, mais ou menos, que é mais ou menos baseado com filme, alguma coisa assim. Caiu tudo, né? Por motivos que já tá cansado de falar. Aí, a partir daí, fizemos a pauta. Já mudou um monte de vezes também, mas a gente tem um certo planejamento, assim, pelo menos saber o que vai entrar, e a gente tenta sempre manter aí um mês de episódios gravados pra frente, assim. É difícil, às vezes não dá, mas a gente tenta. E uma coisa que também, complementando só o que o Gui falou, esse lance de definir um tema é muito importante, gente, porque a gente participa de grupos, né, de divulgação de podcast, e é muito bom você entrar nesses fóruns para você aprender com os outros, aprender com gente tirando dúvida, porque é sempre um aprendizado. E tem muita gente que às vezes pergunta sobre o que ele pode fazer um podcast. E é muito doido isso, porque se você está se perguntando por que você deve falar, ou o que você deve falar, então talvez você não tenha nada para falar no momento, né? Porque todo mundo tem algo para agregar na discussão da vida, na discussão do mundo. Só que a gente tem que realmente parar, sentar e contemplar dentro de nós o que a gente quer contribuir, né? O que a gente quer propagar para o mundo, qual que é o legado, porque querendo ou não, isso que eu e o Gui estamos fazendo aqui e que vocês podem fazer é um registro, gente. Daqui não sei quantos anos o Burncast vai estar lá, o Pedro e o Guilherme vão estar lá, sabe? Então é seu legado, é o que você vai deixar para trás. Então a gente tem que ter muita certeza do que a gente está fazendo. E quando você se sentir confortável, se vocês quiserem, a gente vai deixar mais algumas partes aqui para frente. A gente abriu uma parte aqui para perguntas. Caso vocês tiverem alguma pergunta, é só mandar aqui no chat, a gente está lendo. A gente não tem muito tempo, a gente tem 3 minutos só para encerrar. Passou muito rápido. Eu achei que eu falei, 25 minutos vai dar para bastante coisa, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai falando aqui. Deu bom. Deu certo. E complementando só aquele lance de você da dificuldade de falar, cara, é questão de aprendizado. É questão... Quando a gente começou lá, a gente também fazia podcast de 1h30, fazendo redundâncias. Chegou um momento que a gente começou a criar roteiro para tentar seguir uma linha melhor, só que aí a gente sentiu que ficou uma coisa muito mecânica também, porque a gente ficou lendo muito e acabou atrapalhando. Não atrapalhando, mas a gente sentiu uma dificuldade, né? Então é isso, aos poucos você vai aprendendo, você vai pegando... É um movimento orgânico, é um movimento de aprendizado que você só vai conquistar se você fizer. E isso vale para tudo na vida. Você só vai aprender se você ir atrás. Não tem outro jeito, sabe? Então é isso. Gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui assistindo, né? E também convidar vocês a ouvirem, né? Tem lá tem 50 programas, tem 50 Burncast para vocês ouvirem. E tem... Bom, tem diversos temas. E tem uma pergunta aqui: em qual software vocês costumam editar os podcasts e as próprias fotos que colocam com eles? Essa é boa. Gui, a gente tem eu edito no Audition, que é um programa da Adobe, e a parte de fotos é mais ou menos entre Photoshop e quando eu tô sem saco eu faço no PowerPoint mesmo, e é a vida. Tipo, eu consigo me virar muito bem por lá. Uma dica: o Pinterest tem muita imagem boa. Vale muito a pena vocês utilizarem. E é isso, gente. Acho que a gente vai ficar por aqui já, né? Deve ter 30 segundos. Isso, então, gente. Muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais. É Podcast Burn. Aqui, enquanto tiver ainda, se vocês escanearem, vocês conseguem chegar. Sigam a gente no Spotify e nas redes sociais. Muito obrigado. Vocês têm 20 segundos para escanear. Corra. Isso. E qualquer dúvida, a gente tá aí, só mandar mensagem. Pode seguir no Twitter, mandar mensagem no Twitter e no Facebook, ou na própria página do podcast, onde vocês mandarem, a gente pode responder para vocês lá. Viu? Muito obrigado. @PeterUniverse, vocês encontram lá. Qualquer rede. Tchau, gente. Muito obrigado.